Estava tendo um problema de tecnologia aqui. Agora acho que está tudo resolvido. Boa noite a todos e a todas. Hoje mais um encontro com meu querido amigo Albert, nesse Boa noite. conexão espiritual, que é espiritual, mas a gente ainda depende de tecnologia. E aí, Albert? Aí, ó, o Albert também está com problema de tecnologia, mas tudo se resolve. Tudo se resolve, gente. Então, eu vou pedir para todos que possam compartilhar esse vídeo, possam chamar mais pessoas para esse nosso bate-papo. E vamos começar com questões tecnológicas. Bom, eu posso te ajudar, você está me ouvindo, está tudo ok? Eu vou caminhar até o Albert entrar. Boa noite, Solange, boa noite a todos e todas. Então, a gente tem agora agendado esses encontros sobre conexão espiritual, sobre espiritualidade. E eu lembro sempre, né, que isso não é a ver com religião. É o quanto a espiritualidade pode estar na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje a gente tem a medicina já vendo que a espiritualidade é muito boa, muito importante. E a gente também vê no nosso dia a dia, né? Quantos desafios a gente passa no dia a dia. Quantas vezes a gente pensa em parar, pensa em não dar mais continuidade, pensa que está difícil, pensa que a rapadura é doce, mas não é mole não. Mas eu acho importante a gente se ligar com a espiritualidade, independente da religião que a gente professa. Hoje eu vi uma pessoa que eu considero bastante, que é budista, e a gente tem que também aprender a respeitar a religião de cada um, né? Mas eu vejo que tem nessa espiritualidade algo muito maior, que é a gente voltar a acreditar na gente mesmo, né? Ô Albert, eu acho melhor você sair e entrar de novo, viu? Então, você está passando por algum momento difícil? Você está buscando a resposta em algum lugar? A gente busca, às vezes, as coisas e a gente não consegue encontrar a solução. Então, eu admiro muito o Albert, que é uma pessoa que trabalhou na justiça, delegado de polícia, e ele tem um perfil totalmente zen, totalmente diferente, mas é um perfil muito interessante que ele está trazendo aqui. Ah, chegou, Albert? Cheguei! Ei, agora vai. Então tá bom. Cheguei. Então, às vezes a dificuldade vem para a gente dar mais valor nas coisas, né? Então, Albert, eu estava comentando que hoje eu ouvi uma pessoa falar, uma pessoa que eu respeito bastante, um professor, um filósofo, e ele é budista, né? Então ele estava falando da religião dele, do budismo, né? E o que eu vi na fala dele é que praticamente todas as religiões se conectam com a espiritualidade, se conectam entre si, todas têm coisas muito boas, todas podem ajudar muito, e não tem aquela que é mais ou menos, tem aquela que realmente às vezes acalenta o nosso coração. Como tem gente, muita gente que por uma questão assim, como é que eu vou dizer assim, para não ficar sem uma resposta, né? Fala, eu sou católico. Aí você pergunta quantas vezes vai na igreja? Nunca vai. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz tudo, e foi um momento muito legal da minha vida. Então eu vejo que em todas as religiões
tem coisas boas e cabe a gente se unir a essas coisas boas. Mas o principal é a gente pensar para frente, ter pensamento positivo e ver que todo dia pode ser um pouco melhor e que as dificuldades fazem parte da nossa evolução. E só para concluir, eu estava comentando que eu admiro muito você, um delegado de polícia aposentado que viveu naquele mundo maluco que a gente vê que manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal. E hoje você está numa, vamos dizer assim, numa good vibe, né? Num momento bem diferente e trazendo esse conhecimento todo para a gente, para as pessoas e ajudando muita gente. Então, meu amigo, eu estava simplesmente aguardando a sua entrada. Você é a grande autoridade desse projeto. Pois é, então, Inácio, como tu estás falando, né? A pergunta, né, que se coloca, né, é a validade, né, dessa espiritualidade que a gente tem que ter, né? Eu hoje encaro que a minha sanidade mental está muito conectado ao fato de, no transcurso do meu profissional, eu ter me conectado com a espiritualidade, entende? Ter encontrado um caminho espiritual que me deu um certo alinhamento. E esse alinhamento me fez eu conseguir, como tu dissesse, né, sobreviver a um âmbito, né, muito difícil dentro de uma profissão, não só como a minha, como várias outras profissões, onde você está naqueles jogos de interesses, né? E trabalhando, lidando com o que o mais difícil que a humanidade pode dar, que é o conflito em si, né? Então, isso fez com que eu, dentro dessa minha jornada, né, que são 22 anos aí de autoconhecimento, né, desde 2004, estudando muito sobre vários aspectos da mente humana, né, que combinou com as constelações familiares também, de perceber que a gente, quando busca algo, está ficando cada vez mais claro, tá? Hoje eu estava lendo uma coisa que o Jung escreveu a respeito do espírito como o ser, como entidade, né, como entidade da psique humana, da necessidade da gente ter essa conexão e ter compreensão dessa conexão e dessa nossa conexão com nossos ancestrais, né? Que é uma coisa assim muito importante para que a gente tenha um direcionamento a partir de algo que nos fortaleça, né? E essa necessidade que a gente tem de ter algo em que acreditar, né? Que ter a fé, quando a gente fala, é o que faz com que a gente tenha perseverança, né? Ter o pensamento positivo nas maiores dificuldades, né? Então, eu falo de um projeto, dar um exemplo de um projeto que tem aqui em Florianópolis, que é no CEPOM, né? Que é um centro em Florianópolis que é especializado em doenças do câncer, né? Então, eles têm um projeto lá onde grupos ecumênicos vão, né? Junto aos pacientes para levar uma palavra. E é uma coisa tão interessante que quando eu digo, eu não participei, mas eu tenho amigos que participam, né, dos relatos do distensionamento que gera quando você vai levar uma palavra para essas pessoas que estão passando assim uma dificuldade assim muito intensa, né? Ele gera uma onda, o Inácio, de energia para essas pessoas que estão ali passando aquelas dificuldades, assim, uma coisa incrível, né? Que seja que o tratamento dê certo ou que o tratamento efetivamente, né, não dê certo e a pessoa faça a passagem, mas ele leva um acalento para a família de uma forma que aquilo ali gere um outro processo nessa despedida das pessoas e também pelo processo que elas passam, né? Então, e muitas vezes tem pessoas ali que não acreditam em nada, tem pessoas ali que são ateus. Entende? Mas o fato de você levar a palavra, de você ouvir o outro, né? Que é a conexão conexão espiritual dentro dessa proposta de eu posso te ajudar, é o que faz eu me interessar por esse projeto, né? Da gente estar junto e tentar trazer para essas pessoas que precisam serem ouvidas, né? De colocar, né? As suas questões para fora, para que a gente possa ouvir e de repente ajudar de alguma maneira. Com certeza, Albert. E eu acho que uma coisa muito importante, né? É que todo mundo na vida passou por um perrengue, todo mundo passa por dificuldade, e às vezes a gente não consegue olhar para o lado, né? E quanta gente passa, quanta coisa difícil na vida, né? Então eu admiro muito esses projetos, tipo Médicos da Alegria, esses Médicos Sem Fronteira, que o cara doa o tempo dele para um terceiro que ele nem sabe quem é. Mas eu também eu conheço pessoas que fazem esses projetos, que eles contam relatos do quão eles fazem bem para si próprios, Sim. né?
porque realmente é algo evolutivo. E aí, pensando nisso que você falou e pensando nesses projetos, quanto que a gente se doa para o próximo? Quanto do nosso tempo a gente faz para ajudar alguém? Quanto do nosso tempo a gente poderia se dedicar, ao invés de ficar horas e horas na frente de um celular, na frente do computador, que a maioria das coisas, quando a gente fala com alguém, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Então eu vejo que a vida da gente é muito louca, porque às vezes quando você para refletir e pensar, não é que é tarde demais, mas é que você poderia ter feito coisas diferentes, né? Então, Albert, eu vou contar aqui uma história que eu fui voluntário anos e anos da fundação do menor aqui, da antiga FEBEM. Sim. E eu pegava os filhos, as crianças, os filhos dos infratores, que já eram menores de idade, já tinham filhos, e eu pegava as crianças para poder bater papo, para poder brincar, para poder jogar bola, para poder sair, para poder passear, para poder levar no McDonald's. Coisas que às vezes o pai, não só pela situação que está vivendo, mas pelo jeito que ele foi criado, ele acabava não fazendo. Só que eu não conhecia muito de outras coisas, eu era jovem, faz tempo, hein? Eu era jovem e a gente sofria junto com essa criançada, pelo amor. As histórias tristes, as histórias de abandono, as histórias de não ter a presença dos pais, não ter a figura paterna ou materna. E aí, gente, a gente está aqui. Eu e o Albert, graças a Deus, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, tenho meus netos, meus pais não são vivos, né? Mas eu vivi intensamente com a minha mãe, porque meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. E eu vejo quanto isso faz falta na vida das pessoas. E quando você vai refletir toda essa situação, das pessoas que têm uma história triste, ou que entraram no mundo das drogas, ou do álcool, sempre a família é desestruturada. Então, se a gente pode aqui, dentro desse projeto, trazer uma palavra amiga, e fazer algo diferente, mexer no seu coraçãozinho para você ajudar o próximo. Não importa, a gente fala de espiritualidade, eu vou voltar a fazer, não importa a religião. Aí onde você mora deve ter uma igreja católica, evangélica, que você possa se doar ou ajudar alguém. Então, ajudar o próximo, ele é um ato de caridade tão forte, mas tão forte, e às vezes as pessoas precisam de colo, precisam de abraço, precisam de afago. E eu falo muito de um líder espiritual que tinha lá junto do Chico Xavier, que eu visitei umas 2, 3 vezes. Eu não lembro o nome dele agora, mas com certeza alguém vai saber. O trabalho dele era simplesmente abraçar as pessoas. E tinha um resultado incrível. Eu saía de lá super leve, super feliz. Mas além de ter os líderes espirituais, tem a gente no nosso dia a dia, que a gente não abraça o filho, não abraça o pai, não abraça a mãe. Então, a gente precisa se reconectar e ter essa sensibilidade também, para a gente fazer a nossa lição dentro de casa. E aí, com essas maluquices de internet, tem um monte de gente, um monte de guru, mas o mais importante é a gente retomar a espiritualidade através da base familiar. Por isso que você falou que o seu último conhecimento, ou mais recente, é a constelação, o meu também, mas o quão é importante a gente estar de bem com a nossa família, principalmente os nossos ancestrais. Então é isso, eu acho que aqui é um bate-papo, né? Se Deus quiser, isso vai crescer, se Oxalá quiser, se todo mundo quiser, e a gente vai poder ajudar muita gente, meu amigo. Sim, Inácio, é importante porque o que que acontece, né? A família, né? É um núcleo onde você tem as suas referências, né? Então, eu também participei de um projeto, foi muito lindo, assim, foi fantástico. Era o Domingo Alegria. A gente pegava umas crianças de uma
de um centro que tem aqui, que é a CERT, Sociedade Espírita Trabalhadores aqui, e tinham crianças, em torno de 20 crianças. A gente tinha um projeto onde a gente pegava essas crianças que estavam sob medidas cautelares e a gente levava, né, para passear, e que eram retiradas dos lares, né? E é como tu falou, parece que a gente está fazendo para eles, mas a gente não está fazendo para eles. A gente está fazendo para a gente. Porque em cada, eu tô até já a saliva já entrou difícil agora. Porque o fato de você olhar essas crianças, crianças assim de 5, 6, 7 anos de idade, e ver a dificuldade que elas têm, até na interação, no carinho, na falta de abraço, que é uma coisa da afetividade, você nota a grande grandeza, né, de você fazer um gesto tão pequeno, de estar em contato com aquelas crianças ali e você poder ajudá-las. E eu tive ainda a felicidade de acompanhar algumas que foram adotadas. Eu conheço ainda as famílias que adotaram as crianças. E aí, quando elas olham assim, te veem, né? Foi até interessante uma vez que nós estávamos num lugar, estava no supermercado. A gente sabia que a criança havia sido adotada, aí estava eu e minha esposa no mercado, daqui a pouco só vi um olhinho assim, né? Um olhinho, um olhinho. Aí quando eu olhei aquele olhinho, era o menino, né? Que ele teve na nossa casa, tudo. Mas assim, sabe que a afetividade. Aí a mãe, os pais adotivos acharam estranhos, né? Acharam estranho assim eles olharem para a gente, ficarem assim impactados, né? Porque a relação dessa afetividade que a gente levou para eles deve ter gerado uma energia muito positiva, né? E eles ficaram ali grudados, né? Ele, a menina, o irmão e a irmã ficaram ali, aí o pai e a mãe ficaram assim meio impressionados, ali querendo saber. Aí a gente foi até lá para explicar o que que era, né? Então assim é um gesto simples, né? De ir lá. Então, assim, ó, é um momento das pessoas começarem a olhar as outras pessoas, né, como o próximo, né? Porque aí a gente olha, amar ao próximo é uma lição que ela não é religiosa em si, ela é uma fala de um cara que veio e disse, olha, olhe para o próximo de uma maneira amorosa. Porque nesse planeta que nós estamos, ô Inácio, eu vejo muito claramente para mim que a maior lição que a gente tem é aprender a conviver. A gente tem que aprender a conviver para que e o Bert também falava isso, né? Os conflitos geram essa grande panaceia global que a gente vive por conta de não olhar o outro como próximo, né? Então, quando eu tenho essa empatia pelo outro, que eu tenho essa percepção do outro como um ser como eu, passivo de acerto e erro, eu mudo toda a energia que está envolta nesse processo. Então você tem uma possibilidade muito grande de modificar, e a gente tem tantos projetos bonitos, Inácio, assim que eu conheço, que eu trabalhei em Santa Catarina em vários lugares, né? E que são lições e aprendizados, né? Para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? Em termos de sociedade. Porque enquanto nós não desenvolvemos a empatia pelas pessoas, nós vamos ter uma grande dificuldade de conseguir conviver com os outros. E um grande exercício que eu acho que é fantástico, né, é trazer isso para dentro da tua casa. Porque muitas vezes a gente é fácil, né, você amar ao próximo, né? O próximo é aquele que está distante, né? Tá entendendo? Aí quando aquele próximo é muito próximo, né? E aí aquele dá a faísca, né? Então você tem que olhar para as pessoas que estão dentro do seu convívio com aquela amorosidade necessária para que você possa trazer no seu coração aquele amor, né? E isso faça sentido para a vida da gente. É, Albert, é que a vida é maluca, né? Então, entre aspas, eu vou dar um outro exemplo. Um outro exemplo que às vezes é uma coisa tão simples, cara, que a gente faz e que pode mudar a vida das pessoas, né? Eu trabalhei muitos anos com pessoas simples que precisavam trabalhar porque ou o marido abandonou, ou porque o filho tem problema, e elas não tinham possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Como também trabalhei muito para ex-presidiários, que ninguém dava oportunidade, e eles não conseguiam se recolocar no mercado, Albert. E aí eu saía aqui por São Paulo
e visitava no estado inteiro as escolas estaduais, que eu trabalhei muito com as escolas estaduais. E eu reunia as mães de alunos, pais de alunos, e fazia uma palestra da Águia, que todo mundo já deve ter ouvido essa palestra algumas vezes. Eu fiz ela mais de 5.000 vezes, a mesma palestra. E o que eu sentia é que a cada final, que tinha lá 10, 20, 50, 100 mães, não importa quanto, uma se mexia e você conseguia mudar aquela ação daquela senhora. E aí a gente voltava depois de 6 meses, um ano, e as pessoas estavam diferentes, as famílias estavam diferentes. E eu acho que não é porque eu conheço mais ou menos, é porque eu me prontifiquei a ajudar essas pessoas. A gente reuniu um grupo gigante. Nessa época foram mais de 27.000 pessoas, 800 egressos. A maioria dessas 27.000 eram mulheres, que a gente arrumou trabalho para fazer a limpeza das escolas públicas estaduais. Parece uma coisa tão simples, mas quando eu conecto a mãe de um aluno de uma escola pública para ela trabalhar na escola que o filho estuda, muda totalmente a configuração de todo esse trabalho. E aí você via a gratidão que essas pessoas tinham, elas trabalhavam de uma maneira como se ela estivesse lá cuidando da própria casa. Ela sabe que ali estava cuidando do filho. Mas o mais importante, o benefício que isso trouxe para essas mulheres e para esses ex-presidiários, que eles se recolocaram na vida. Aí cada um seguiu o seu modo, o seu horizonte, mas até hoje a gente encontra pessoas que com certeza mudaram completamente. Como eu também encontro gente que não adiantou nada. Você pode falar o que você quiser, que não adianta nada. Então, a gente está aqui simplesmente como uma palavra amiga, ajudando, eu posso te ajudar, é isso. Agora, cabe a pessoa captar. E o que eu sempre trabalhei muito, o Albert, e eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, que as pessoas se conectem com algo maior e melhor. Não importa a religião. Espiritualidade é algo muito maior. Então eu colocava naquela águia a figura da liderança, a figura da pessoa que a gente deveria seguir. Porque a história da águia, ela se começa tudo de novo com 40 anos de vida, porque ela tem que tirar todas as penas e todas as unhas. E aí, a gente não está preparada para isso, gente. Então, o que acontece? Hoje é muito mais fácil, Albert, as pessoas serem influenciáveis, né? As pessoas serem, vem aqui comigo, que lá onde eu vou é legal pra caramba. Eu vou falar de coração. Vai, melhor do que não fazer nada. E aí você sente aonde seu coração se adapta. Se é numa igreja, se é num templo, se é num... Não importa. Mas vai onde seu coração se adapta. Só não esquece de uma coisa. Todas as entidades religiosas são feitas por seres humanos, por pessoas. Então, ali o que importa é você se reconectar com quem você quiser e com a espiritualidade. Não com a pessoa que está lá na sua frente, é com a espiritualidade, com algo maior. Estou falando alguma besteira, Robert? Não, o que tu tá falando foi o que eu falei ontem para uma pessoa. Eu falei a mesma coisa para ela. Eu disse para ela assim, olha, não importa, porque eu estava fazendo um grupo fechado e ela perguntou algo para mim, aí eu falei assim, olha, você vem de uma origem religiosa, com várias origens religiosas, né? Várias origens religiosas da tua ancestralidade, e automaticamente você vem de uma tradição religiosa total e agora você quer ser budista. Aí assim, tá tudo certo de ser budista. Tá tudo certo. O que tu tens é que respeitar a religião que antecedeu os teus ancestrais. E tá tudo certo. Então você, quando for num lugar, numa casa, seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja da igreja evangélica, da messiânica, seja no islamismo, seja no judaísmo, onde o teu coração disser, aqui eu tô bem, é aquilo ali. Porque você vai se conectar com aquela filosofia que aquele caminho espiritual está trazendo, não com as pessoas. Aí ela olhou para mim assim, tu vai te conectar com aquilo ali, porque tudo aquilo ali que veio brotar na Terra é divino. O homem é que vai dar se é ruim,
ou se é bom. É o homem. Agora, você se conectar ali com aquela espiritualidade que venha, você está se conectando com o divino daquilo dali. E com o divino daquilo dali, você só tem a fluir para frente. Agora, as pessoas, como tu falou, né, as pessoas que vêm trazer às vezes, né, deturpam, jogam para um lado, jogam para o outro, é o problema, né? Só que a filosofia que traz ali na origem, tudo veio de uma fonte primordial, uma fonte única, né, divina. Ela veio para fazer com que que a gente pudesse conviver em harmonia. Porque todas elas trazem o mesmo fundamento. É que nós possamos conviver em harmonia, olharmos um para o outro como irmãos. Sim. Isso é que faz a diferença, né? Então a gente vê tantos projetos assim, Inácio. Eu vejo, eu trabalho no Centro Espírita aqui em Florianópolis, e muitas vezes o pastor da igreja evangélica vai lá, né, lá na nossa casa pegar doação. Aí o pessoal da igreja católica também vai lá para levar doação, um projeto que a gente tem que chama Cegonhas Fraternas. Então, tem essa comunicação, porque o fundo, na realidade, é ajudar o próximo. Independente se você é de qualquer religião. O fundo é esse, né? Então há esse movimento, essa atitude. E o mais importante é que você faça algo. Porque existe um detalhe que um amigo meu, há muito tempo, ele falava assim, ó, o que é a depressão? E hoje, estudando, né, vejo mais ainda. A depressão é um movimento interno que faz com que você se recolha. Né? Você está trazendo a sua energia para você se recolhendo. Quando você coloca em movimento essa energia para fora, encontrando uma razão, um motivo, você faz com que essa energia flua num outro fluxo. Né? Então, quando eu estava aqui na CERT, ele dizia assim, a depressão é falta de ação. Porque quando você coloca a pessoa para se movimentar, seja com várias outras pessoas no movimento, por consequência, você faz esse movimento. Um exemplo que eu dou é o seguinte, eu, durante muito tempo, fui atleta e nunca gostei de fazer academia, musculação. Aí, de uma hora para outra, o médico disse assim, tens que fazer musculação. Inácio, eu disse, eu não gosto de fazer musculação. Só que o que eu percebi? Eu percebi que toda hora que eu vou na academia que está cheio, me dá vontade de fazer os exercícios. Se eu entrar sozinho, eu não faço. Então, esse é o movimento, é tu te conectar. Quando você se conecta com aquelas pessoas e você entra nesse movimento, você consegue ter força, porque sozinho a gente não consegue. Então, é um movimento que ele funciona como se fosse um grande imã. Um atrai o outro, né? Então, nesse movimento da depressão, o que eu percebo? Quando você faz com que a pessoa ela consiga sair daquele processo de dentro, né? Que ela faz o movimento para dentro, e você consegue fazer com que ela se movimente para fora. E muitas vezes, o que eu observei nos trabalhos lá que eu realizava, né? Que eu trabalhava no atendimento fraterno, e depois em algumas atividades sociais, foi que muitas vezes as pessoas com quadros assim depressivos graves, né, que se apresentavam, e hoje também lá na Casa Fraterna, muitas vezes a pessoa precisa de um sentido, de um movimento com a conexão com a espiritualidade. E aí o que a gente fez, Inácio? A gente parou de usar um nome como se fosse o nome da religiosidade como um todo, para trazer um conteúdo mais palpável para que as pessoas pudessem perceber a conexão. E a partir do momento, Inácio, que a pessoa se conecta com a sua espiritualidade, ela começa a dar uma razão para a vida e faz um outro movimento. E aí você olha para a pessoa assim, meu Deus, que transformação. Assim, não foi transformação apenas. Ela colocou algo dentro dela e começou a fazer com que ela se conectasse com algo dentro dela que é divino. E faz esse movimento para que ela possa caminhar. Olha, você falou uma coisa assim que é fundamental, né? Que é o que eu prego sempre, que eu falo sempre, que sozinho é muito difícil. Então, você tem que saber qual é a tribo que você quer participar, qual é o grupo que você quer fazer, mas a gente tem que trabalhar em grupo, em sociedade. Na religião, você tem grupo, você tem sociedade, você tem um monte de gente. Na vida pessoal também, na escola de balé, na escola de música, tudo é grupo, tudo é comunidade. E o mais importante que eu vejo, Albert, e isso me fez muita diferença na vida, e eu acho que é o que faz diferença na vida das pessoas, é com quem a gente se conecta. É com quem. Por quê? Porque se eu me conectar com pessoas que querem meu sucesso, querem meu bem, elas vão me dar a mão e vão me levar junto. Se eu me conectar com pessoas
que não querem meu bem, meu sucesso, eu vou ficar naquela vibe. É a mesma história dos amigos dos nossos filhos, Albert. Sim. Se os nossos filhos se conectarem com pessoas que fumam, que bebem, lá, lógico, lá na frente vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, e a gente que já tem uma certa idade, às vezes o depressivo só procura gente depressiva. Aí é um puxando o outro lá para baixo, lá no fundo do poço. Então, a gente precisa se conectar com pessoas, com grupos, com comunidades de pessoas boas. Então, aqui a gente tem uma comunidade, Eu Posso Te Ajudar, que a gente quer ajudar as pessoas. E aqui a gente não está fazendo nenhum milagre. Tudo isso que eu estou fazendo aqui com o Albert, ele faz muito benesse para mim. Porque eu já passei por depressão, eu já passei por situações difíceis, eu sei o quanto falta uma voz amiga, uma pessoa amiga, quanto falta a gente saber aonde buscar ajuda. Então, hoje, ao invés de ficar olhando o Dr. Google, né, que acho que eu tenho vários mestres que falam que existe hoje o Dr. Google, né, que tem gente que vai fazer um exame, pega a birosca do exame, vai lá no Google e fala, o que é isso? Aí o Google, aí o cara já vai morrer. Então, dentro desse contexto, aqui a gente está buscando ser uma voz amiga, uma voz... nós não estamos induzindo ninguém para religião nenhuma, nós estamos induzindo você para um mundo melhor. E o mundo melhor é esse, do juntos, do somos. E nós estamos aqui, com certeza, para te dar a mão e para poder te ajudar. Então, depois dessa live gravada, tem muita gente compartilhando e fazendo comentário. Se alguém precisar comentar com a gente, manda lá uma mensagem. E eu estou aqui super à disposição, e o Albert também, para a gente poder atender. Às vezes uma palavra amiga ajuda bastante. E eu sou da época, Albert, que depressão era frescura. Eu sou da época que isso não era doença. Eu sou da época que não tinha, como é que chama? Bullying. Lá na escola a gente era chamado de bola 7, bola 8, sei o quê, e isso não era bullying. Sim. Eu sou de uma época diferente. Sim, e que depois essa época mudou. Mudou. E aí existe um comparativo absurdo. Sim. Absurdo que é a da internet, por exemplo. Sim. Só é gente boa quem lá posta uma foto e tem 100 likes. Para com isso, gente. Para com isso. Então, começa a se conectar com a sua espiritualidade e com a sua família, com seus amigos, com pessoas boas, com pessoas do bem. Vamos formar um grupo de pessoas que se ajudam e muito. E eu vou dizer de uma maneira bem simples, e que a gente se ajude mutuamente. Porque entre nós, a gente com certeza vai formar uma egrégora muito forte. Sim. Eu participo de várias comunidades e vários grupos. E eu fico em todos? Lógico que não. Eu só fico naqueles lugares que me fazem bem. Quando eu entro numa comunidade ou num grupo que só tem ego, vaidade, disputa, aí eu tô fora, gente. Eu não quero isso para minha vida, não. Então, meu amigo, nós estamos juntos aqui, nós estamos aqui para passar por momentos juntos e a gente está aqui para ajudar vocês. Mas aí, com certeza, no seu lugar, no seu espaço, perto da sua casa, tem gente boa. Do mesmo jeito tem gente ruim, mas se atenta nas pessoas. Vou dizer uma coisa aqui por experiência própria. Não é no boteco que você vai achar um amigo, tá? Então, não é nas festas que você vai achar um amigo. Não é pagando churrasco que você vai achar um amigo, ok? É nas horas difíceis que você vai achar um amigo. Terapeuta não é boteco, não é terapia. Boteco não é terapia. Tu falou uma coisa interessante assim, ó. Tu fosse pontual e assim, muito brilhante na tua colocação agora, Inácio. Foi o seguinte. Nós somos gerações diferentes. E às vezes a gente olha hoje e algumas pessoas não compreendem que há uma mudança geracional, né, muito grande, e o que não era para nós hoje é, né? Essa questão da depressão me chama muita atenção porque uma ocasião eu tinha um chefe muito duro na polícia, muito duro. Chamava todo mundo de vagabundo e depressão para ele não existia. Até que um dia
ele foi trabalhar com a Ivete, isso em 2000 e, acho que 2005, 2004, com a minha esposa, na delegacia. E aí, uma ocasião, ele começou a ficar muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí, um dia, ele chegou para nós e falou assim, ó, a minha esposa tentou se matar hoje. Nossa. E aí, Inácio, ele chegou, aí eu cheguei lá no local do trabalho, aí ele começou a chorar na frente da minha esposa e falou assim, meu Deus, eu tô pagando os meus pecados, porque antigamente eu chamava todo mundo de vagabundo que tinha depressão. Eu não respeitava as pessoas. E nesse não respeitar, eu tô pagando agora porque eu tô com a minha esposa com depressão e eu não sei o que fazer. Eu sei, eu vou levar pro internato. Aí na época eu já estava lá no centro espírita, né? E aí eles pediu para fazer um tratamento espiritual, mas faltava a espiritualidade a ele, sabe? Uhum. Faltava espiritualidade a ele. Aí eu sei que a visão dele mudou tamanha, Inácio, com relação a isso, que ele mudou assim a pessoa, sabe? Então assim, ó, lá ele já tá com, acho que mais de uns 80 e poucos anos de idade. Então ele mudou muito a visão dele com relação a esse mecanismo, né, da depressão como um todo, porque ele vinha de uma visão que achava que tudo era vagabundagem ou malandragem, né? E uma coisa que eu noto, e até falar para as pessoas aqui é o Albert que não é IA, nem o Inácio é IA, né? Vocês não estão falando com IA, né? São com pessoas comuns, né? Como vocês. E uma coisa que eu notei, porque assim, ó, tem uma outra faceta minha que as pessoas não sabem. Eu sou da área da tecnologia, tá? Fui muito tempo dentro da polícia. E estudo a tecnologia há muito tempo, estudo já um pouquinho, assim, mais de uns 15 anos eu venho preocupado com a IA, por conta do trabalho dentro da polícia, né? E eu, na realidade, eu fui o primeiro a criar um projeto de criação de delegacia de informática há mais de 20 anos dentro da polícia, porque eu já vi os crimes virtuais acontecendo assim absurdamente. E era algo que já me chamava atenção pela capacidade de manipulação das pessoas. E eu percebi, Inácio, da pandemia para cá, que é um problema que a gente ainda está pegando, Inácio, assim, muitos resquícios, né? Das pessoas que estão nesse movimento ainda para dentro do tecnológico, né? Dentro das redes sociais como um todo, endeusando as redes sociais, né? Então, a gente está pegando ainda a ressaca de problemas que as pessoas estão tendo por conta dessa clausura que foi a pandemia para muitas pessoas que entraram no universo da virtualização e estão com dificuldade ainda de sair em processo. Estatisticamente, eu vi recentemente que depois da pandemia aumentou o número, né, que eles calculam, não só pelo número aumentou o consumo de remédios para distúrbios neurológicos, né? Seja depressão, distúrbio bipolar, burnout e todas as outras os outros CIDs ali que tem. Então, isso é um dado muito alarmante, porque se tornou até uma pandemia, né? Porque o pessoal estava tomando muito Rivotril, né? E toda a família dos fármacos que estão conectados ali ao Rivotril, né? Então, existe algo, né, nesse aspecto da depressão que fez que as pessoas fossem para lá. Mas o problema não é só esse, o problema é o desmame do remédio, né? Que é que é um outro problema assim bem sério. E as pessoas não conseguem efetivamente sair muitas vezes desse buraco, porque se tornaram muito dependentes da medicação. Então, nesse movimento aqui que a gente está fazendo, né, do eu posso te ajudar com a conexão espiritual, é justamente esse movimento de fazer com que você possa, através da fala, né, pedir ajuda. Não somente através de tomar remédio, mas poder expor e buscar ajuda. Ô, Albert, eu vou fazer outro depoimento, que eu acho que aqui a gente está aqui para se expor também, para colocar. A gente. É o seguinte, eu fui casado 25 anos com a mãe dos meus filhos, mais velhos. E ela se tornou dependente de anfetamina durante muitos anos, que ela achou que ela ficava mais bonita ou que ela ficava mais sagaz, e ela começou a comprar isso em tudo quanto é lugar, no mercado paralelo. Ou seja, a gente tinha um médico que receitava uma quantidade X, ela consumia 4 vezes mais. E aí ela se tornou uma pessoa super depressiva, super difícil. Esses remédios acabaram com os neurônios dela.
Ela ficou alguns anos afastada da vida, de tudo. Eu já tinha até me separado dela, não por causa disso, tá? Não por causa disso, mas o X da questão, aí eu vou pegar um pouquinho da constelação familiar. Ela era a mãe dos meus filhos. Não existe ex-mãe, existe ex-mulher. Hoje ela é uma grande amiga, que eu ajudo ainda muito, mas ela saiu dessa história, conseguiu se reerguer, conseguiu tomar a vida dela, e a gente vive agora nessa maluquice, dessa idiotice dos remédios para emagrecer. Sim. Então, remédio não leva você a lugar nenhum, porque uma hora você vai ter que parar de tomar. E quando você parar de tomar, é complicado. Então, minha gente, para de ir nessas maluquices de modismo. Eu tenho que ser linda, eu tenho que ser maravilhosa, eu tenho que tomar a birosca do que espeta na... Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que ser igual a top model. Esquece! Seja feliz, seja você. É lógico, como o Albert falou e eu também, cuida de você, cara. O que eu sempre falo, Albert, que uma pessoa para ser feliz tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Então, se você não cuida de um dos três, você se lasca. Quando a gente está falando aqui de espiritualidade, não é só isso. É o contexto. Cara, eu também era radical contra a academia, hoje eu vou todo dia. E eu sei o quanto a academia me faz bem. Então, dentro desse contexto, faça um equilíbrio na sua vida. O que me tirou de muitos problemas de saúde, de remédios fortes, foi a academia. Sim. Eu aprendi, Albert, que através da musculação eu gero a insulina que o meu corpo necessita para diabetes. Eu tomava um remédio de diabetes absurdamente, doses homeopáticas, hoje eu tomo desse tamanho. Gente, mas não tem remédio no mundo que troque a felicidade. Seja feliz, para de reclamar da vida, para de ficar se comparando com os outros, para de ver e seja feliz. No seu cantinho, do seu jeito, seja feliz. Eu sempre falo, Albert, que se a gente acordar de manhã tiver sol, agradeça o sol. Se tiver chuva, agradece a chuva. Se tiver frio, agradece. Você está vivo. Você está ouvindo a gente, você está vendo a gente. Para de reclamar da vida. Ó céus, ó dia, ó vida. Ó, isso aí é da minha época. Quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai coisas negativas. Então, a gente tem que parar de reclamar da vida. Então, trabalhe toda essa conexão. Nós estamos aqui trabalhando porque eu não vou fazer academia pela internet, né? Mas a espiritualidade, ela é fundamental junto, que não adianta nada eu cuidar do espírito e não cuidar do corpo e das coisas do dia a dia. Então, Albert, eu vou encerrar minha fala hoje, é o seguinte, eu passei 3 finais de ano internado num hospital com depressão, um escritório de contabilidade gigante. No 3º ano, o médico falou para mim, ou você muda ou você morre. Eu mudei. Estou aqui. Então, gente, sejam felizes, cuida de você, vai em um lugar que te faz bem, acompanha a gente aqui, multiplica essa ideia para a gente ajudar muita gente. E vamos lá, em que eu posso te ajudar? É isso, é nessa troca de experiência. Eu tenho um pouco mais de idade que o Albert, mas a gente consegue levar vocês a um lugar que as pedras vão ser mais fáceis de atravessar, né? Você não vai brecar naquela primeira pedra, né, meu amigo? Tu falasse uma coisa assim, ó, sobre o sol, né? Eu estava lendo uma música aqui que eu trouxe, Enquanto Houver Sol, do Titãs. Esse trabalho que a gente está fazendo para vocês, pessoal, quer mostrar para vocês que há sol. E essa música eu vou tocar para finalizar para você. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, que ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão,
ainda haver esperança. Em cada um de nós, algum de uma é criança. Enquanto houver sol, né, Inácio? Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz um caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, e ainda de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. E enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, há sol. E se precisar, conte conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Inácio.